Então, bom dia a todas e a todos novamente, né? Sejam bem-vindos agora na nossa edição Café com Caju e não mais Chá com a Rainha. E aí a gente abre hoje o nosso ciclo de discussões, trabalhando a obra Ruído, do professor Daniel Kahneman, do Olivier Sibony e do Cass Sunstein. Bom, hoje a gente tem a apresentação da Ritali, da Érica, do Patrick, do Rafael, para a gente poder entender um pouco mais sobre a proposta que esse livro, bom, eu pelo menos sou suspeito, eu acho que esse livro é um livro que deveria ser lido por todos nós, não apenas do direito. Então, eu acho que ele nos abre espaço e material de pesquisa para a gente pensar bastante. Como a gente tem uma certa flexibilidade, eu espero que a gente consiga desenvolver também alguns debates, né, mais nesse novo formato do Café com Caju. Então, passo para o grupo a palavra para iniciarmos as apresentações. Certo. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu fiquei com a parte introdutória e o primeiro capítulo, né, ali, a princípio. E o livro é muito interessante, sim, que nem o professor apontou. É uma leitura leve, descontraída, faz você pensar muito, né? Os autores, né, em geral, eles construíram bem o livro, a linha de raciocínio do livro, e ficou muito leve, muito tranquilo de ler, né? A princípio, na introdução, ele já traz já traz um exemplo já para a gente conseguir caracterizar, né, o que seria o ruído, o que seria um viés, e eu vou até apresentar aqui só o quadrozinho a qual ele coloca no, no livro, que é bem tranquilinho assim, né? Ele, a princípio, ele já começa. Tá todo mundo vendo? Então, sim, Patrick. Pronto, ok. Ele coloca, né, a princípio, um quadro, o quadro 1, aí ele demonstra para a gente assim, né, já falando. São 4 equipes, 4 grupos de 5 pessoas que vão a um stand de tiro, a qual tem o mesmo rifle, né, dado a cada equipe, e aí é dado um tiro a cada um da equipe. A equipe A, consequentemente, ela acerta diretamente na possibilidade, né, do centro. A equipe B, ela é mais descentralizada, no caso, e só que é bem agrupada, falar assim. E a equipe C, né, ela dispara tiros aleatórios. Não tem uma ordenação, algo mais certinho, né? E, consequentemente, a equipe D, que é um pouco concentrada a um certo lado do alvo, mas, ao mesmo tempo, ela é muito dispersa, né? Para a apresentação aqui, só questões mesmo. Pronto. E aí ele vem falar, né, que se a gente observar o grupo A, ele, de certa maneira, ele conseguiu alcançar o centro, né? Ele conseguiu quase estabelecer um padrão perfeito do que foi estabelecido ali. E já o grupo B, ele pode ser considerado como um pouco mais enviesado, né? Pois os tiros, eles erraram o centro do alvo de maneira sistemática. Não foi algo disperso, que nem a equipe C. Porque a equipe C, ele já coloca, né? Pode ser chamada como ruidosa. Não tem uma certa direcionamento, ou mesmo algo fixo, né? E aí, fazendo uma leitura a princípio da imagem do grupo B, né, ele coloca que a gente pode considerar que aconteceu talvez um desalinhamento do rifle, e aí por isso que os atiradores não conseguiram alcançar o centro do alvo, mas mesmo assim os tiros foram totalmente coordenados ao mesmo local, né? E já a equipe D, ela seria a junção, né, da equipe B e da equipe C. Sendo assim, é um pouco tanto ruidosa como enviesada,
Um segundo aí, professor, rapidão. Desculpa, vou pedir silêncio aqui para minha mãe. Bem, aí ele já vem trazendo essa questão para a gente ter uma análise, né, uma concepção mais ou menos do que é que o livro ele pretende tratar, né? Se fosse para tratar do tiro ao alvo, acho que seria só para apontar mesmo como se é caracterizado o erro humano, né? E aí ver o que seria o viés, o ruído, ou se seria um desvio sistemático, dispersão aleatória, né? A utilização dessas metáforas, ela serve apenas para ilustrar mesmo, para dar para mostrar o que pode dar errado, né, num julgamento humano, ou mesmo assim, como é que pode ser tratadas as decisões como são tomadas em nome de organizações, né? E é isso que ele vem trazer como principal fator preocupante mesmo para toda a questão da sociedade, né? Ele apresenta também uma figura 2, eu não vou fazer a reprodução dela, mas é o inverso da figura 1, né? E aí ele traz outra análise, ele já vem falar que a equipe A e a equipe B que são totalmente distantes da equipe C e D, mas aí a gente não consegue identificar qual delas é que alcançou literalmente direto a proposta do que foi almejado, né? Que seria alcançar o centro do alvo. E já a equipe C e D, apenas pela análise das costas do alvo, a gente conseguiria identificar que seriam ruidosas, né? E enviesadas. Analisando essas figuras, a gente consegue ter uma perspectiva, né, de como se dá o viés e como é o ruído, né? E aí a gente percebe também que o viés, é o que ele traz, ele é totalmente, exaustivamente, na verdade, debatido, né? Se tem muitos publicações, livros falando sobre a questão do viés, mas em questão do ruído em si, não é algo ao qual muitas pessoas abordam, e é algo que realmente é necessário debater, né? O ruído, ele é mais visto como um ator coadjuvante, falar assim, no qual ele é muito deixado de segundo em algo secundário. E aí ele não tem um certo destaque enquanto o viés, né? Aí para se tratar mesmo da questão das decisões do ruído, aí ele enumera a preocupação, né? Das questões da decisão mesmo. Por exemplo, ele traz que está alocado em vários âmbitos, né, da sociedade, por exemplo, na medicina, né? Ele fala que a medicina é ruidosa, porque se tem, né, o julgamento do médico no mesmo quadro do paciente, diferentes médicos eles fazem uma análise totalmente diferente, eles julgam sobre um câncer de pele ou um câncer de mama, né? Uma cardiopatia, tuberculose, né? Faz inúmeros julgamentos. E o ruído ele é particularmente mais alto, é o que ele sinaliza no livro, na psiquiatria, né? Já que é no qual se trata de um julgamento subjetivo, né? E que de certa maneira é importante, né? Aí ele fala das decisões sobre a guarda de menores que são ruidosas, na qual assistentes sociais de órgãos de proteção, muitas vezes, ao analisar, né, aquela questão de abuso, risco de abuso ou não, para a questão da guarda, quando você é mais rígido, falar assim, consequentemente, tem há anos mais tarde, se tem um reflexo direto nas crianças, né? Por exemplo, as crianças que tiveram o azar de serem mandadas para adoção, elas, consequentemente, apresentam taxas de delinquência, de gravidez na adolescência e até mesmo de uma renda inferior, né? Outro ponto também que ele fala sobre as previsões especializadas, que são ruidosas, que é a análise de profissionais, que seriam capacitados, né, para oferecer umas certas previsões ali altamente variáveis sobre uma venda de um novo produto mesmo, ou um crescimento provável de taxa de desemprego, essas coisas, se tem esse ruído, né, e aí muitas das vezes eles discordam
entre eles e discordam deles próprios, né? E essas duas ocasiões, por exemplo, se for estipular um pouco, estimar mesmo um pouco de tempo de conclusão da mesma tarefa, houve tipo assim, uma divergência em torno de 71% das suas projeções. As decisões também de pedido de asilo são ruidosas, na qual, nos Estados Unidos, né, é como se você ganhasse na loteria. E aí ele fala que um certo estudo, um certo estudo, os casos encaminhados eles poderiam ser totalmente divergentes, né? Tem juiz que revelou que acolheu em torno de 5%, enquanto outros atingiram a taxa de 88%. Ou seja, você teria que ter a sorte para você ganhar, né, esse pedido de asilo deles. E aí ele vai enumerando outros, em geral, e aí ele vem falar que isso é apenas a ponta do iceberg, né? Que a gente, quando observa o julgamento humano, provavelmente a gente encontra ruídos inúmeros, né? E aí, para melhorar o julgamento, a gente precisa mesmo superar o ruído, tanto o ruído como o viés. E aí ele fala que o livro ele vem debater essa questão de como é posto na sociedade, e aí ele enumera, né, os capítulos, as partes 1, 2, 3, 4 e 5, e o que é que vão tratar em cada uma. A princípio, né, ele já na parte 1 agora tratando, ele vem falar de encontrando o ruído, né? Ele aborda que não é aceitável, de certa maneira, que dois indivíduos similares eles sejam condenados pela mesma infração, ele cometer a mesma infração, que sejam condenados de forma totalmente diferente. Aí ele já traz um exemplo também, né? Os autores, que, por exemplo, cometeram o mesmo crime, foram julgados pelas mesmas coisas que cometeram ali, e aí um recebe 5 anos de prisão, enquanto o outro ele recebe a condicional. Certamente, o sistema de justiça aí também ele é marcado muito pelo viés, né? E aí ele fala que no capítulo 1 ele vai tentar abordar isso. A aplicação de sentença é um caso muito particular, né? Um pouco mais dramático, vamos falar assim, né? E aí ele fala que o setor privado, no qual também costuma haver muitas coisas em jogo, né? Eles merecem uma atenção de igual medida. Não é apenas questão só do que gera, né? Causa um impacto direto na sociedade, mas também algo na questão financeira, algo no particular ali. Por exemplo, mesmo no segundo capítulo, ele já traz um exemplo ao qual uma grande companhia de seguros, né, na qual o intuito é determinar os prêmios para potenciais clientes, e aí os analistas, eles determinam de forma totalmente divergente, falar assim, né? Eles julgam os valores dos pedidos, e às vezes sai a mais, sai a menos, e aí quando os empresários foram ver o resultado, né, que foi promovido na pesquisa, eles percebem que houve, tipo assim, uma certa uma perda mesmo significativa em questão monetária. E, de certa maneira, né, só esses dois, a princípio, esses dois casos envolvem um grande número de pessoas, né, e um grande número de julgamentos. Mas muitos desses julgamentos, eles são algo importante e não, de certa maneira, pode ser, e não é repetido, né, como lidar com uma oportunidade de negócio aparentemente única, né, ou mesmo lançar um novo produto, ou como lidar, fazer esses julgamentos, é muito difícil você conseguir determinar. No capítulo 1, ele vem trazer, né, sobre a questão do crime e crime ruidoso e o castigo. Aí ele fala que, já traz a princípio o exemplo que dois indivíduos eles foram presos, né, foram condenados pelo crime de furto, ou seja, com a posse de heroína, agressão, assalto, uma armada. E aí já tem provavelmente uma sentença provável ali, né, para aquelas pessoas. Não deveria diretamente depender do julgamento ali, né, ou, na verdade, depender diretamente do humor do juiz,
se o seu time ganhou, como é que estava o clima do julgamento naquele dia, né? Se o juiz já passou raiva um minuto antes de fazer a sentença daquele determinado indivíduo. E aí ele traz, né, que houve 3 pessoas que cometeram crimes idênticos e receberam penas totalmente diferentes, né? Por exemplo, um foi condenado pelo mesmo crime e recebeu apenas 2 anos de prisão. Para outro foi 10 anos. E para a terceira pessoa, no entanto, foi apenas algumas reclamações, falar assim, e um pouco de meio que respondeu a liberdade, falar assim, né? Os juízes, eles desfrutam, né, de muito, por muito tempo, de grande poder e discricionário em relação à sentença apropriada, ou seja, eles têm essa possibilidade, né, antigamente, de determinar qual era a sentença apropriada que ele daria para aquelas pessoas. Em vários países, eles perceberam, né, mesmo que especialistas eles celebraram, de certa maneira, uma manobra que se baseava em algumas séries de fatores. E aí ele começa a relatar que em 1970, eu esqueci o nome do indivíduo agora, do juiz ao qual... Frankel. Isso. Ele fala que em 1970, com a discricionalidade dos magistrados, começou-se se desmoronar por um simples motivo, né? Constatou que existia uma evidência alarmante de ruídos. E aí, em 1973, Frankel, ele chamou a atenção para esse problema, né? E aí, como atuar, na verdade, como um apaixonado, um defensor da liberdade e da expressão dos direitos humanos, ele viu que, de certa maneira, não estava sendo cumprido aquilo, né? E aí, ele, uma frase deles, ele fala assim, né? Se o réu de roubo do Banco Federal fosse condenado, poderia receber uma pena máxima de 25 anos, e isso significaria, né, que seria entre 0 e 25 anos. E a determinação desse número, logo que ele percebeu, dependia menos do caso ou do réu individual, e mais do juiz, né? Isso as opiniões preferenciais e inclinações deles, assim, um mesmo réu, em um mesmo processo, poderia receber sentença amplamente diferente, dependendo de qual juiz pegasse o caso. Ele vem trazendo, enumerando nesse primeiro capítulo, vários casinhos, né, dessas questões de condenação. Aí ele enumera a questão de desvio de dinheiro, na qual as pessoas desviaram dinheiro e receberam penas diferentes. Por exemplo, um recebeu a sentença de prisão por 117 dias, enquanto o outro ele recebeu por 20 anos. E aí, quando foi diretamente para a pesquisa, ele percebeu que muitas dessas questões determinantes na hora que o juiz estava ali fazendo a sua sentença dependia se o juiz acordou de bom humor, né? Como eu citei anteriormente, se o seu time tinha ganhado um dia antes. Ele aponta também, né, a questão muito de como o horário ao qual o juiz ele decidia, prolatava as sentenças, que se fosse após o almoço, né, ele estivesse mais relaxado, mais tranquilo, as sentenças seriam mais brandas. E já em outro horário, ou provavelmente se tivesse ocorrido alguma coisa, ou algo ali que tirasse ele do centro, né, do, do, do âmbito normal dele, assim, as sentenças seriam mais rígidas. É possível a gente ver, né, que essa questão da possibilidade de se ter essas decisões divergentes gerava, de certa maneira, uma discriminação, né? E aí, Frankl, ele aborda, né, que é, de certa maneira, considerado uma crueldade arbitrária, né?
é o termo que ele estava se referindo principalmente ao ruído. E essas variações simplesmente inexplicáveis na sentença. A gente, hoje a gente estuda, né? A gente tem o código, a gente sabe que deve seguir aquela regrinha certinha, né? A princípio é o que a gente pensa, assim. Muitas das vezes não é, mas que, de certa maneira, daria o resultado final, né? E aí ele vem trazendo todas essas questões e abordando todos esses sentidos aí, né? Na década de 70 e fazendo esse trabalho. Já no capítulo 2, no qual ele fala... Me dá só um segundinho, só para ilustrar para todo mundo isso, de uma forma ligada à nossa realidade. Isso aqui é um pedaço, na verdade, de um memorial que eu estava trabalhando e já apresentei para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais numa discussão envolvendo dano moral. Basicamente, o que eu fiz aqui? Usando o sistema de busca do Tribunal de Decisões, eu mapeei todas as sentenças proferidas em 2020 e 2021 envolvendo dano moral. A pesquisa ela leva em consideração 2 eventos. Se as varas reconhecem o pedido, julgam-no procedente ou julgam improcedente, e, num outro momento, a quantificação que foi padrão dentro desses juízos de primeiro grau. No fim, o que eu queria dizer? Bom, a sentença que está sendo objeto de julgamento, ela está certa ou ela está errada? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Exatamente da existência do ruído. Eu tenho varas que são altamente positivas para recebimento de pedidos de dano moral. Eu tenho varas que são amplamente céticas com relação à existência do pedido de dano moral. E isso nos conduz não apenas a um problema de quantificação do dano moral, como do próprio reconhecimento judicial se esse dano moral existe. E isso conduz a um fenômeno que antes a gente não chamava de ruído, mas na linguagem processual a gente chamava de jurisprudência lotérica. Porque imagina o seguinte, se a minha causa cair para o juízo aqui, da 25ª, eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar, ele não vai dar dano moral, eu posso ter, sei lá, perdido um braço, eu posso ter sofrido qualquer dano, por mais maluco que seja, ele não vai dar. Ou ele só vai dar a um nível tão extremo, que realmente se mostraria absurdo se ele não reconhecesse. E isso gera depois um outro problema que vai ser a quantificação. Se o reconhecimento ou não da existência do dano já é um problema, e por isso mesmo já é ruidoso, a gente depende mais da sorte do que a gente depende propriamente da qualidade argumentativa, porque não vai fazer diferença. Determinados juízos são míopes ou surdos para qualquer argumento que venha falando sobre dano moral. A hostilidade é tão grande que a gente vai perceber o argumento do tiro-alvo aqui. Eu tenho alguns que não apenas são ruidosos, mas são enviesados. É o caso da 15ª, da 25ª. Não adianta você falar com ele de dano moral. Ele simplesmente vai achar que tudo é um mero aborrecimento e que isso faz parte da vida. Então, realmente, o que o Frankl descobre na década de 70 é muito sério. E é um produto de uma tradição teórica que prega o livre convencimento motivado dos magistrados. Se, do ponto de vista hermenêutico, isso traduz em uma perda de legitimidade, do ponto de vista da teoria do processo ou da psicologia cognitiva, nós estamos na jurisprudência lotérica ou nós estamos falando, consequentemente, de erros de julgamento sistemáticos. Então, só para ilustrar um pouco como isso é sério, como isso é grave e como isso, a nível, eu estou falando aqui de 35 varas, mas imagina uma comarca que tem 2. Imagina uma comarca que, consequentemente, tem 1 vara.
a sua sorte ou o seu azar ganham proporções extremamente complicadas, né? Então, isso eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Enfim. Desculpa, Patrick. Nada, professor, é bom que já me ajudou a pensar, né, um pouquinho aqui, que eu estava passando, pulando por segundos, porque tem um pessoal ainda para apresentar. Mas, só para fechar esse ponto mesmo, né, essas questões, né, na história das diretrizes judiciais que ele, Frankl, notou, ele traz 4 pontos, se eu não me engano, né, 4 pontos lá no livro, ele vem apontando. O primeiro, a princípio, é que julgar é difícil, né? Porque o mundo ele é um lugar totalmente complicado. A gente vive numa sociedade a qual ela muda constantemente. Muitas das vezes a gente não acompanha a mudança, e aí eu falo isso por conta da questão mesmo. Tipo assim, o meu pensamento hoje diverge um pouco do pensamento de Bárbara, que diverge um pouco do professor Pedron, que vai divergir do pensamento da minha mãe, da minha avó, e tipo assim, a gente tem que abarcar isso, né? A gente vive em uma sociedade e a sociedade ela é complicada, é fato. Segundo, ele vem trazer que a extensão, né, dessas discordâncias ela é muito maior do que eles esperavam, né? E aí, que nem o professor Pedron demonstrou aí, essa questão aí do tribunal, a gente vê o que a gente espera, de certa maneira, do judiciário, um direcionamento correto, falar assim, algo que siga uma linha de um raciocínio lógico, falar assim, que seja tranquilo. Um terceiro ponto é que o ruído ele pode ser reduzido, né? E aí, Franco ele defende que se implementada uma comissão, né, de sentença nos Estados Unidos com regras e diretrizes corretas, se tem essa possibilidade de se chegar a uma redução desse ruído. O quarto ponto é que a tentativa de redução desse ruído, muitas vezes, elas enfrentam objeções e sérias dificuldades, né? Esses problemas, eles precisam ser abordados, ou mesmo a luta contra o ruído, elas precisam vir para conseguir ter essa mudança, né? E aí, a partir dos experimentos, das análises, né, dessas apresentações, dessas diretrizes, que eles conseguiriam, assim, de certa maneira, fazer com que esse ruído fosse um pouco menos ruidoso, falar assim, utilizando disso, né? No segundo ponto, né, no segundo, colocar assim, subcapítulo, ele fala de um sistema ruidoso. E aí, ele fez essa análise, a princípio, no judiciário, e aí ele transportou ele para outras áreas, até porque ele viu ali, né, no âmbito dele, que se tinha aquela possibilidade daqueles ruídos. E a segunda ele expandiu isso para certas pesquisas. E aí ele leva, né, como eu citei lá anteriormente, uma pesquisa, ele promove uma pesquisa, uma análise, numa companhia de executivos, né? E a qual o intuito mesmo era fazer julgamentos para concessão de benefícios, né? Esqueci o nome agora, mas, de certa maneira, ele promoveu uma auditoria do ruído dentro desse âmbito executivo, né? Ele vem tratando, né, que nessa grande empresa a qual determinava os prêmios, né, de riscos financeiros, o banco ele continha um certo prejuízo. E aí, ao analisar, né, ao fazer, sem que as pessoas que determinavam, né, a concessão do benefício, falar assim, foi proposto um mesmo caso para eles, dentro da empresa, e aí fez essa coletagem de dados. E como resultado, se notou uma discrepância total, né? Enquanto alguns eles concediam um benefício, de certa maneira, elevado, outros não concediam, ou concediam um valor abaixo, algo que não era justificável, né? E aí, quando ele foi apresentar isso aos executivos, ao final eles perceberam, né, que eles estavam levando um certo prejuízo e consequentemente, isso percebeu que mesmo aquelas pessoas sendo capacitadas, treinadas e fizessem aquele trabalho há tantos anos, era totalmente diferente porque partia da mesma empresa,
né? É necessário o mesmo pensamento. Se eu estou numa empresa, eu acho que tem aquelas diretrizes a qual eu devo seguir, e, de certa maneira, se eu destoar um pouco, né, mudar um pouco aquele pensamento, não vai ser algo que vai ser diretamente benéfico, né? E aí a empresa ela ficou um pouco assustada com essa questão, né? E aí como é que eu posso dizer? Os executivos, de certa maneira, eles tentaram se atentar mais a essa questão e estabeleceram certos limites. Eu vou encerrar por aqui e passar a palavra para a Érica agora, para ela dar continuidade. Olá, bom dia, todos me ouvem? Bom, eu irei dar continuidade agora à apresentação, ainda no que trata na parte 1 da obra, no ponto 3, onde é abordado acerca das decisões singulares. E até aqui, conforme foi apresentado por Patrick, foi trago mais aquela ideia de decisões que são tomadas repetidas vezes, aquelas decisões que acontecem de forma recorrente. Mas aqui agora, nessa abordagem, irá trazer a ideia do ruído em uma categoria que aqui vamos definir como decisões singulares. E essa singularidade, ela parte daquelas decisões que, em tese, nós tomamos elas apenas uma vez. Tem sua singularidade porque não irá acontecer de forma recorrente por uma decisão tomada por uma mesma pessoa ou um mesmo indivíduo. Então, aqui não se tem, como o Pedro mostrou, como o Patrick veio a falar dessas decisões repetidas, não se tem aqui uma estratégia já pronta. Aqui nós estamos falando de uma característica única, de uma decisão singular, justamente por ter ali sua peculiaridade de acontecer apenas uma vez. E como eu falei, Patrick abordou, aliás, essas decisões recorrentes, elas partem mais de uma análise de diversas decisões similares que já aconteceram ali por diversas vezes e que a partir daquilo ali é possível definir um padrão decisório. Foram uma situação que aconteceu de novo e ali conseguiu ser analisada pelo um conjunto e ali conseguiu definir um padrão e ali a partir disso irá tentar seguir esse padrão, observando essas variabilidades, tentando ali moldar cada como nós não temos ali um precedente e não vamos gerar isso, o que é observado aqui deve ser trabalhado na análise em questão do que ocasionou, do fato em si, do que gerou, diríamos, esse problema. E como assim não se parte de algo que se repete, essa definição, ela levanta até uma questão se é aplicável nessa questão da variabilidade. Porque aqui, até então, nós trouxemos a definição de ruído como a variabilidade que se consegue analisar a partir dessas decisões. Só um minuto. Mas aqui, por gente não ter, assim, diríamos, esse padrão decisório, não significa que não vai acontecer essa variabilidade, porque ela está ali presente. Aí o autor aborda que fica até difícil aplicar as decisões singulares nesse conceito de ruído, porque ele traz essa questão, como vamos analisar que houve um ruído, houve uma variabilidade, se não temos outras decisões, se não vai acontecer de novo, para que possamos, diríamos, analisar isso. Mas, adentrando mais nesse ponto, nós percebemos que o ruído, ele está lá, à medida quando começamos a nos questionar. E se essa decisão, que foi tomada uma única vez, ela tivesse sido tomada de uma forma diferente? E se o fator temporal, naquele momento ali, ele tivesse tido uma forte influência naquela tomada de decisão? Então, assim, para analisar o ruído nessa questão de decisões singulares, nós devemos partir mesmo desse ponto, que é tratar
no fato origem e não no resultado final de uma decisão. E temos como um grande exemplo, ele trouxe a questão lá na obra do Ebola, mas podemos trazer um fato mais recente aqui, que foi a questão do Covid. Foi um vírus que atingiu todo mundo de uma forma praticamente simultânea ao mesmo tempo, foi questão de pouca coisa de diferença. Foi o mesmo vírus, mas atingiu todo mundo. Mas ali, cada país, ele teve sua singularidade. Cada país teve a sua tomada de decisão, por mais que fosse um fato que todos estavam enfrentando. Então, assim, é de observar que em cada país teve essa singularidade nessa decisão. Se fosse analisar em questão, assim, só do Brasil, teríamos, diríamos, um fato, teríamos um certo padrão, mas podemos observar algo global. Assim, nesse sentido, podemos observar de forma clara a existência desse ruído, partindo dessa análise. Só um instante. Já que na parte 2 do livro, ele faz uma abordagem em que trata da nossa mente como um instrumento de medição. E esse sentido de medição, nós podemos começar a pensar tanto diríamos, na vida diária como nas ciências. Como, por exemplo, trago o sinônimo de medição como o ato de usar um instrumento para atribuir um valor, seja a um objeto ou a um evento em escala. Trago no livro o exemplo de um termômetro, em que medir a temperatura em graus Celsius, e também, em paralelo a isso, traz a questão do julgamento de um juiz determinar o tempo de prisão adequado a um crime. Então, nesse sentido, o julgamento ele pode ser descrito como uma medição em que o instrumento aqui abordado já é a questão da mente humana. E aqui é buscado cada vez mais aproximar-se da verdade e minimizar o erro. Tanto, diríamos que por mais que o objetivo seja ter essa precisão, não se consegue alcançar uma perfeição, seja por medição científica ou por julgamento, porque sempre ali irá acontecer erro, terá viés, terá ruído, e essa conceituação de julgamento, ela irá ser melhor definida aqui no capítulo 4, será abordado pelas outras equipes, mas aqui já podemos considerar que, assim como um instrumento diríamos, de medição, ele pode vir a trazer erros, como foi o exemplo do termômetro, a mente humana, ela também é imperfeita, ela é enviesada e ela é ruidosa. Mas aqui, na questão da abordagem do livro, nós buscamos o quê? Usar mais questões sobre os julgamentos profissionais, presumindo que quem emite essas decisões, ela tem o objetivo de quê? De chegar a uma conclusão correta. Entretanto, se formos parar para pensar, o próprio conceito de julgamento, ele traz a questão de que nunca podemos, diríamos, dar uma certeza do que chegar a uma conclusão correta. E aqui temos, por quê? Por um lado, uma questão de fato, e por outro temos o quê? Uma questão de opinião mesmo, que trago dentro do conceito de julgamento, que é definida aqui na obra pela questão da discordância restrita. Então, aqui, se colocarmos em questão um processo de julgamento complexo, não seria surpreso a gente, iríamos dizer, que esse julgamento ele venha gerar uma variabilidade e gerar, consequentemente, grandes ruídos. Mas se tratarmos nesse mesmo pensamento de considerar um julgamento que venha trazer uma decisão absurda, que venha, diríamos, a observar um erro grosseiro, fica muito fácil nós termos uma ideia de concordância. Diríamos que uma forma de abordar a avaliação do processo de julgar é observar, principalmente, como ele funciona, como ele é aplicado quando em um grande número de casos. Considerando que os julgamentos, eles são variáveis,
são observados, diríamos, no conjunto. Então, aqui, o que eu percebi que é abordado durante todo o capítulo é que o foco ele está no processo de julgar e deve ser melhor analisado do que o próprio resultado, possibilitando dessa forma, diríamos, avaliar a qualidade dos julgamentos verificáveis. Então, assim, só um minuto. Eu falo muito rápido e a garganta vai ficando seca. Como eu trago nesse capítulo, a questão das decisões singulares, ela deve ser analisada tão quanto as decisões recorrentes, porque, conforme eu explanei aqui, tem-se da mesma forma os ruídos, e ele deve ser atentado para que, por exemplo, por mais que ele ocorra, em tese, venha acontecer uma única vez, deve-se atentar para quando for tomada uma decisão desse tipo, venha eliminar o máximo de erros possíveis. Então, o tempo todo, o autor frisa nesse ponto justamente essa questão de afastar esses erros e trabalhar o quê? Não na decisão final, não que foi gerado em último caso, mas sim no que aquele fato em questão, o que gerou aquele problema, como podemos trabalhar nesse problema para que o resultado dele venha eliminar essa variabilidade. Porque, assim, se a gente for trabalhar diretamente com as decisões, nós vamos ter ali, de certa forma, um padrão enviesado de decisões. Mas se a gente partir a trabalhar, assim, na questão da origem, do que tratou, nós podemos conseguir moldar mais para chegar em um resultado, diríamos, menos enviesado, menos ruidoso. Então, aqui foi abordado esse pensamento e os colegas vão dar idade. Tá mutado aí. Pessoal, bom dia. Então, a gente, a partir da quinta parte do livro, do quinto capítulo, onde a gente vai analisar quanto o viés e o ruído eles contribuem para o erro, né? O objetivo desse capítulo é entender o quanto que o viés e o ruído eles influenciam na tomada de decisão. Nós veremos que, em algumas situações, o viés terá maior impacto e outras o ruído. Influenciará, né, a decisão. Mas nos dois casos, nós vamos tratar também da importância de mitigar o viés e o ruído. Em julgamentos profissionais, né, de todo tipo, sempre que a precisão for meta, for decidir, viés e ruído eles desempenham um papel importante, porque eles influenciam no erro daquela decisão. E é por isso que é importante a gente medir aqui os erros, né? O autor inicia esse capítulo abordando o caso de uma empresa que chama Excel. Nessa empresa, né, é uma empresa que tem alguns funcionários, que a principal função desses funcionários é fazer previsão de vendas e a posição no mercado. Então, eles fazem uma previsão de como que a empresa vai sair em um determinado ano. Enfim, dentro dessa empresa, existe uma gestora que ela faz um processo que busca identificar como é formada essas expectativas de mercado. E aí, essa gestora ela descobre que esses funcionários, que essas previsões, elas eram cheias de ruídos, né? Porque existia uma variação muito grande entre uma previsão e outra. Então, a gestora propõe que seja contratado um profissional para melhorar, para medir, para fazer enfim, para identificar os ruídos, uma auditoria dos ruídos. Só que outra pessoa questiona ela sobre como seria possível identificar esses ruídos se não era possível saber se as previsões dos funcionários estavam certas ou erradas. Ou seja, não tinha ainda um resultado para falar se as decisões estavam certas ou erradas.
E se tiver um erro médio, né, nas previsões, como é que qual vai ser a prioridade? Corrigir ou antes de fazer qualquer coisa, melhorar essas previsões? Então, é a partir disso, né, que o autor chega na conclusão de que não é necessário chegar no resultado para se descobrir o ruído, para identificar o ruído. Porque o ruído ele se concentra no processo. As questões de ruído, elas estão no processo, não no resultado. E o final, né, no resultado, é possível identificar os vieses. Então, é necessário primeiro resolver as questões de ruído para depois chegar ao resultado final. É aí que o autor apresenta uma regra de pontuações, que é uma ferramenta que já existe, que é utilizada desde 1795, né, para desenvolver, para identificar, na verdade, quais são os erros individuais. Medir os erros individuais e medir os erros totais, que é por meio de uma forma chamada método dos mínimos quadrados. O livro ela apresenta duas equações para poder identificar isso: os erros individuais e o erro total. Mas eu vou trazer aqui só a segunda equação, que é do erro total. Nessa segunda equação, ele mede, né, o resultado da decisão. Essa segunda equação ela diz o seguinte, que o erro total, né, é a soma do viés ao quadrado mais o ruído ao quadrado. A gente identifica, com essa forma, que viés e ruído, eles têm peso diferente. Além de ter peso diferente, eles são independentes entre eles. O que possibilita, né, em caso de mitigação, mitigar um e deixar o outro mais visível. E isso pode acontecer, inclusive. Se você mitiga o viés, pode ser que o ruído se torne mais visível. No exemplo da empresa, o viés dos funcionários está ligado ao otimismo, né, dos funcionários em fazer essas previsões. Já o ruído está ligado a como os funcionários faziam essas previsões. Então, essas previsões, elas servem para poder identificar, no decorrer do processo, né, quão ruidosa vai ser o resultado final. Né? Como o ruído e o viés são independentes, como eu disse, se você reduz um, você pode tornar o outro mais latente. Né? O ruído e o viés, apesar de desempenhar papéis parecidos, na equação, eles têm o mesmo peso, aquela equação que eu mostrei para vocês. Então, como eu disse, eles são independentes entre si e vão ter pesos iguais, né? Já que a equação é peso total, viés ao quadrado mais ruído ao quadrado. E por que eu estou trazendo essa equação aqui? Essa equação, eu diria que é a base intelectual do livro, né? Só que a equação de ele, ela não se aplica aos julgamentos avaliativos, né? Existem alguns julgamentos, algumas decisões que não são possíveis aplicar essa equação. Aquelas decisões não são possíveis medir as consequências dos erros. E a partir disso, então, que o autor trabalha com a necessidade de que as decisões sejam tomadas de maneira afastada na verdade, de forma objetiva, né? De forma objetiva e precisa. De maneira afastada as esperanças, os meios, os valores. E assim como ele compõe esse capítulo 5. Dá para a gente trazer aqui sobre a questão do solipsismo, né? Para a nossa realidade de direito, quanto que o professor Lehner defende essa necessidade do juiz ele não decidir de acordo com valores morais. Mas então, lá no capítulo 6,
né? Sabendo, então, dessa variabilidade do julgamento do erro, né? E que o erro ele é composto, esse erro não está por transtornos da ele é composto pelo mulher excluído. O autor defende uma auditoria que permite analisar de forma mais detalhada esse sistema de ruído. E aí vai e traz uma análise realizada lá em 1981. O objetivo principal dessa análise é avaliar a disparidade de sentenças. Existiam sentenças que, igual essas que o Pedrão trouxe agora, que a diferença entre elas era muito grande, né? Então, nesse estudo, o autor ele percebe que não é possível determinar qual o valor real de uma sentença no caso particular. Além disso, né, diante das diferenças entre o juiz, ele também, que é grande, né, de acordo com o objetivo, que era analisar a variabilidade entre essas sentenças, que nesse caso vai ser o juiz, ou o ruído, o autor identifica, então, 4 níveis de ruído, né, que são o ruído de sistema, o ruído de nível, o ruído padrão e o ruído de ocasião. Eu vou tratar, então, desses 3 primeiros ruídos, né, e a Rita vai tratar depois do ruído de ocasião. O ruído de nível é aquele ruído que está ligado à personalidade do julgador, né? Está ligado à sua formação, à sua experiência de vida, às opiniões políticas, enfim. Alguns juízes, e isso vai influenciar na decisão, de que alguns juízes sejam mais severos que outros, né? Enquanto outros são considerados mais compassíveis. Então, o ruído de nível, né, que é um dos tipos de ruído que o autor identifica, ele está ligado a essa personalidade, a essa formação do jogador. O ruído padrão, né, que também é um dos tipos de ruído, ele está ligado às discordâncias que os juízes têm entre si. Não é uma coisa, eu diria, interna, mas uma coisa... essa discordância mesmo entre os juízes, né? Enquanto um decide que houve indenização por um, outro decide que não. E quando se trata, na verdade, de casos iguais, parecidos, ou talvez no mesmo caso. O ruído de padrão, né, e o ruído de nível, eles contribuem para o ruído de sistema. Então, o ruído de sistema ele vai seguir a mesma lógica da equação anterior, ou seja, o ruído de sistema é igual ao ruído de nível ao quadrado mais ruído de padrão. E para falar sobre o outro ruído, né, o ruído de ocasião, eu concluo a minha apresentação e passo para a Rita. Para mim, bom dia a todos. Tá me escutando? Bom dia, tô sim. Pronto. Eu fiquei com a parte ruído de ocasiões. O que é um ruído de ocasiões? Ruído de ocasiões, ou seja, o que é um ruído? O ruído, na primeira vista, o ruído, sabemos que é a influência do senso comum, ou um barulho, um significado de um barulho, de um som, uma interferência. Mas o livro aborda outros tipos de ruído. O ruído da ocasião vem trazendo uma estatística desse ruído, do que nós somos, assim, interfere em tudo em nossa volta. Se estamos nervosos, interfere. Se estamos... Tudo interfere no nosso dia a dia através da nossa personalidade, do momento que estamos. Tudo interfere. Até mesmo, tem uma parte no livro que aborda que uma assinatura, hoje a gente faz uma assinatura, amanhã a mesma assinatura não vai sair perfeitamente igual à assinatura que fizemos hoje. E o viés é uma tendência ou uma distorção a favor ou contra algo. O livro, em seu tema, é o erro humano. Às vezes, apesar do ruído ser um problema, mas é importante. Ele rouba um pouco a cena naquele momento,
mas faz parte do nosso convivência, da nossa convivência. Há pelo menos uma fonte de ruído de ocasião que todo mundo já percebeu. Por experiência própria, todos sabem que o modo como julgamos ou como dependemos do que nós sentimos, sem dúvida, tem consequências dos julgamentos ao ver dos outros, de outros olhos, de outras pessoas. Deixa eu ver. Medir o ruído da ocasião não é fácil, em parte, pelo menos, o mesmo motivo que a existência do problema. Há outra maneira, menos direta, de confirmar a existência do ruído de ocasião, usando os métodos Big Data da econometria. Porque o ruído é um problema. É comum que o julgamento, algo sempre buscamos a verdade ou um valor verdadeiro, que se pode ser ou não para todo mundo. Deixa eu ver. Falando em ruído das decisões em grupo, tudo parece depender da popularidade inicial. É bom trabalharmos dobrado para ter certeza que do nosso lançamento terá uma primeira semana fantástica. Como sempre, desconfio. Ideias sobre política e economia são como estrelas de cinema. Se as pessoas acham que os outros gostam delas, tais ideias podem ir longe. Sempre me deixa preocupar que, quando se reúne em equipe, termina confiante e unida, e firmemente comprometida com o curso de ações escolhida por nós. Acho que algumas outras coisas, nosso processo internos, ainda, no caso, assim, o ruído da ocasião interfere diretamente nas nossas decisões, por ser um ruído que interfere na pressão arterial, se estamos nervosos, tudo interfere através do ruído da ocasião. O ruído faz gerar uma ocasião. Em outras palavras, o humor tem interferência influencial miserável, mensurável, do que você pensa, do que você nota no ambiente e as coisas que puxa da memória. Interpreta sinais, mas o humor tem um outro efeito mais surpreendente. Também, se estamos alegres, aquela alegria, vai fazer coisas boas vir a nossos favores, coisas que rodeiam entre nós. Se estamos tristes, já é o oposto do que a alegria faz a pessoa sentir. Quando uma grande amostra de decisões profissionais anteriores está disponível, os analisandos, às vezes, podem verificar essas decisões podem influenciar por fatores irrelevantes. Ou seja, se estamos sobrecarregados, aquele ruído, aquele problema que estamos sobrecarregados vai fazer com que aquele problema seja um pouco mais difícil de resolver porque estamos sobrecarregados. Acho que eu me perdi um pouquinho, mas foi mais ou menos isso que eu entendi sobre o ruído da ocasião. É tudo, o ruído depende de tudo do que nós estamos sentindo no momento. Acho que eu me perdi e fiquei um pouco nervosa. É isso aí. Professor, posso só fazer um apontamento, né? Pode. O que a Rita estava falando, foi o que eu falei lá a princípio, da questão das decisões judiciais.
né? No capítulo, na frente lá, deixa eu silenciar o desenho da minha sobrinha aqui. No capítulo inicial, eu trago que essa questão do ruído, da decisão do juiz, a depender do momento a qual ele estava ali, né? Se ele estava tranquilo, se ele estava bem alimentado, se ele não passou nenhum estresse, se o time dele ganhou, perdeu, é essa questão mesmo do ruído de ocasião, né? Que se tem essa possibilidade dessa variável, né? E aí ele traz um exemplo do jogador de basquete, a qual ele tem as duas possibilidades de fazer o arremesso da bola na cesta, né? E aí, consequentemente, se tem essa questão. Ele fala que o ruído de ocasião é uma variabilidade entre as possibilidades ocultas. São as coisas as quais elas não estão explícitas ali, a princípio, para a gente, né? E medir esse ruído de ocasião não é fácil, né? Aliás, o ruído em si é algo muito, muito difícil. E é bem simplificando o que Rita falou aí, né? Essa questão mesmo. A gente no caso, né? As pessoas as quais estão à frente dessas decisões e tal, elas têm que tentar se isentar ou mesmo não deixar que essas ocasiões a qual elas vai interferir diretamente nas suas decisões se fazerem mais presentes, né? Então, se tem essa variabilidade. Érica quer falar. Pode falar, Érica. Um dos pontos que mais me chamou a atenção ao estudar essa obra foi justamente ver a questão do julgamento da mente humana com o ruído também, né? Porque até então a gente estuda que as inteligências artificiais, a junção dos algoritmos, que pensamento, mas nunca aparecem para analisar de fato essas questões. Nossa mente, como foi trago no capítulo 2, ela também é uma medição, ela também é um julgamento em que gera um resultado. E como foi abordado aí por Patrick, tem muitas circunstâncias que influenciam nessa tomada de decisão. E são circunstâncias de tempo, são circunstâncias de humor, são assim, coisas assim, pessoais mesmo que vêm afetar, porque normalmente a gente pensa em pensamento ruído, a gente pensa que é um conjunto de máquinas que não conseguem ali, de certa forma, fazer um pensamento, entre aspas, e gera um resultado e ali ocasiona um enviesamento. Mas nós também, a nossa mente também, ela é enviesada, ela tem ruídos. Então, o que mais me frisou nessa questão, em estudar isso, foi pensar nesse sentido também, dessa questão do julgamento, da decisão da mente humana. Eu acho que, não sei se Rita vai falar sobre isso, mas também é um ponto ao qual eu acho que é interessante a gente falar sobre, né, na verdade, sobre a questão do ruído, esqueci agora, o ruído, como o ruído ele é amplificado pelo grupo, né? E aí, nessa parte do livro, ele vem trazer em como a gente, né, inserido, quando eu falei lá na frente, lá atrás, quer dizer, né, o período posterior, que a sociedade em si, a gente está inserido em uma sociedade complexa e onde a gente está, de certa maneira, influencia a gente, causa um certo, como eu posso dizer, define as nossas características, o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, consequentemente, tá, me perdi um pouco. Mas o grupo em si, ele de certa maneira, impacta diretamente no ruído, né? Nessa característica. Eu não vou me alongar muito, não, carrego muito tempo e é isso. Espero que tenha ficado claro até aqui. Não, joia, Patrick. Olha só, pessoal, né, eu acho que agora a gente começa a entender qual é a proposta que o livro quer nos entregar e, de certa maneira, qual é o desafio que o direito, uma vez que é um tipo de sistema que precisa de decisões, tem que lidar. Eu acho que, de certo modo, quando a gente olha para um modelo tradicional, o modelo tradicional de direito, modelo tradicional de processo,
a gente ainda bebe e ainda é influenciado pela tradição iluminista, que vai acreditar que nós somos seres altamente racionais, nós somos seres altamente analíticos e nós sabemos separar uma coisa da outra no processo de tomada de decisão. Nós não sabemos. Eu acho que, interessantemente, o livro mostra para nós algo do tipo, e vou parafrasear aqui, um filme que não é da época de nenhum de vocês, apertem os cintos, o piloto sumiu. É essa a verdade. Né? A coisa está sem controle. Nós estamos num avião sem piloto. E quais são as chances disso continuar voando? De certa maneira, esse é o paradoxo. Né? O direito, como diria Luhmann, nos mostra paradoxos. E nós estamos num paradoxo. Nós decidimos supostamente racionais, encobrindo a irracionalidade das nossas decisões. Se realmente a gente começar a tomar consciência, e se essa ideia se populariza, a função do direito, que seria estabilizar expectativas de comportamento, pode, inclusive, estar em risco. A gente pode começar a desacreditar nesse direito. E isso é sério. Isso é sério. O grande problema é que esse ruído no direito, vamos pensar para a gente, ele foi naturalizado por uma tradição, primeiro, do positivismo jurídico, segundo, do realismo jurídico. A ideia de uma teoria do processo pós-Oscar von Billow, que imagina a possibilidade do magistrado decidir a partir das suas convicções pessoais, nos tornou cegos para o ruído. Naturalizou o ruído. O ruído passou a ser algo que a gente diz, não, é assim mesmo. Né? E, portanto, é tão difícil ouvir decisões teóricas, posturas teóricas, por exemplo, como a defendida por Dworkin, no sentido de que tem que haver uma decisão correta. Isso parece incomodar muita gente. Né? Eu acho que, de modo curioso, tanto as bancas dessa semana, do Fernando quanto do Pedro, mostraram essa dificuldade de aceitar a ideia de que deve haver uma resposta correta. Né? Quer dizer, enfim, né? Sem querer cutucar demais a onça, mas até porque a onça não está aqui entre nós, mas, bom, a pessoa diz, olha, não há. Não, há sim, temos que acreditar que há, senão a gente vai naturalizar o ruído, e isso pode ser um problema. É interessante que, do ponto de vista prático, né, ou da nossa praxis, esse ruído parece que, talvez, como diria Thomas Kuhn, como ele mostra a ruptura e o esvaziamento de um paradigma, quem está dentro desse paradigma esvaziando não consegue enxergá-lo. E aí? Aí é que é a grande pergunta. O que nós vamos fazer? Nós vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete e ignorar a existência do ruído? Ou nós vamos aceitar a ruptura paradigmática e começar a pensar numa teoria da decisão, do processo, da legitimidade do direito que leva em consideração o ruído? Essa é a provocação que eu quero julgar para vocês, para a gente pensar. É um pouco... A gente está andando, para usar o título de um outro livro, acho bastante nesse sentido, a gente está andando com o andar do bêbado, né? Em direção ao caos. E na verdade, pegando, o Pedron citou uma outra obra que eu acho que é super importante, e é uma obra de raiz, assim, para a gente enfrentar a questão do ruído. E um dia os vieses foram ruídos, né? É esse livro que o Pedron citou, né? Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? De como ao longo da história a gente sempre transformou o ruído em música, né? Então, num determinado momento, o liberalismo foi um ruído musicalizado, né? Ou seja, naturalizado, e a gente operou com isso, e não se deu conta, né? Então, tem muitas coisas aqui, porque eu acho que esse é um ponto importante, tem muitas coisas do século XIX que foram muito importantes, né? Graças ao século XIX, que a gente aprendeu que lavar as mãos era uma coisa importante.
Olha só para a gente pegar esse fenômeno. Na época, no século XIX, os hospitais eram chamados de casas da morte. Né? Mas as mulheres precisavam parir e elas iam para onde? Para os hospitais. Só que o que acontecia? A maioria das crianças e das mulheres recém-paridas morriam. Né? Até que um belo cara lá, que depois foi internado no manicômio, descobriu que se precisava lavar as mãos. Né? Tanto que quem tinha dinheiro acabava ou recebendo tratamento médico ou parindo nas casas. E aí a gente recebe essa informação, e isso vai se tornando científico, né, de que aqueles restos cadavéricos, né, que ficavam nas mãos poderiam matar, né, milhares de pessoas. Então, percebam que isso era um ruído, não tem nada a ver com viés, né? Era um ruído que lá operava. E, bom, todo o século XIX foi um século que culminou, e aí a gente trazendo isso para o processo, né, com um cientificismo, com a construção de certezas, né, de elementos de segurança. E meados do século XX, e cá estamos já, no século XXI, a gente começa a se dar conta que todas as nossas certezas também poderiam ser ruídos. E aí é que a gente se encontra, né? O texto do Ilya Prigogine, que o professor Ovídio Batista gostava muito exatamente para falar disso, né? O fim das certezas. Aí o que a gente fica? Onde é que a gente está? Né? A gente está entre o ceticismo, eu não acredito em nada, né? E o dogmatismo, eu preciso das certezas. Né? Isso gera em nós, né, essa aversão ao ruído, essa tentativa de identificar todos os vieses, né? E aí a gente quer abandonar o direito. Qual é o papel do direito nos vieses e diante dos ruídos? Não é eliminar ruídos, não é eliminar vieses, é servir de um balizador para a gente tentar tocar uma música. Né? Para usar aqui a metáfora, eu curto isso dessas metáforas. Tentar tocar uma música. Né? Qual é o nosso ritmo? Né? Qual é a nossa balada? Né? É tentar tocar essa música e superar o ruído, né, a partir de uma perspectiva democrática, tá? De uma perspectiva inclusiva. Tá? E a gente até pode, vamos ver, não vou ocupar aqui o tempo para o pessoal também falar, né, Pedrão? A gente pode verificar os ruídos, não só no processo, mas também na nossa forma de compreender a pesquisa. E aí o que a gente está fazendo aqui, né? Será que as nossas pesquisas também não são enviesadas? Isso a gente já discute que sim. Será que também não tem um ruído? Esses dias, Pedrão, eu fiz uma banca de doutorado, a discussão era policiamento preditivo, tá? Aí ele fez toda uma discussão super bacana, pesquisa assim super profunda, né? Mas tinha um ruído na pesquisa dele. Ele estava trabalhando com dedução e indução na pesquisa, né? Tentando combater o uso de recursos preditivos, de predição, dentro da estrutura administrativa de policiamento. Ele está usando uma perspectiva, um paradigma ruidoso, né? Ou racionalista ou empirista, sendo que a gente já está pós-viragem linguística. A gente já superou aquele ruído lá, só para a gente entender que isso também acontece nas nossas pesquisas também, né? No processo de tomada de decisão judicial, no processo de tomada de decisão política, administrativa, inclusive na epistemologia, né? Na construção da ciência. Tem uma discussão que a gente fez há muito tempo atrás no programa aquele Direito e Literatura. Até os alunos colocaram ali no YouTube sobre erro judicial, tá? Em que se pegaram os maiores erros de tomada de decisão judicial e a gente vai né, identificando esses processos de erros, tá? Então, que são inelimináveis, né? Passa também por a gente compreender os limites da razão, né? Os limites da experiência, né? Por isso o combate a perspectivas racionalistas, empiristas, exclusivamente, né? Ixi, o pessoal não quer falar, Pedrão? Tô vendo, o pessoal tá calado. Pois é. Fala, Júlio. Escreveu ali, será que ele está sem microfone?
Olha só, Júlio, bem trazido, né? O Robert Brandon, quando ele desenvolve a teoria que ele chama aqui de inferencionismo e apresenta-nos essa teoria no seu Making Explicit, de certo modo, ele não está dialogando com a psicologia cognitiva, ele está dialogando com a linguagem, ele está dialogando com uma teoria da argumentação e apresentando para nós essa ideia de uma teoria da argumentação que precisa lidar com o não dito e que muitas vezes os argumentos são validados sem que haja a explicitação desses argumentos e o subentendido forma um pano de fundo de linguagem, né? Aí é uma coisa, como diria minha avó, sou eu meter na minha colher de pau, acho que a gente consegue estabelecer conexões com o que o Brandon está nos entregando de teoria da argumentação como uma forma de mitigação. De novo, a Ângela acerta na mosca quando ela vai dizer o ruído não vai desaparecer, os vieses não vão desaparecer. Mas se a gente adota uma postura comodista que diz, tem ruído mesmo, tem viés mesmo, e com esse ceticismo a gente acha que não precisa aprimorar a nossa prática, isso pode trazer consequências extremamente complicadas, né? Então, o Brandon pode nos mostrar uma forma de interação comunicativa onde talvez esses ruídos possam ser melhores avaliados. Por exemplo, naquele processo da contabilidade deôntica que ele está apresentando, né? Ou seja, eu tento ler o Brandon sempre como um autor que percebe que o processo de comunicação ele é sempre um processo de comunicação de via de mão dupla. Ele não lida com uma teoria da argumentação como um Perelman, imaginando um auditório virtual, mas uma interação entre falante e ouvinte, onde falante é ouvinte e vice-versa, né? Então, o falante ele participa da construção do argumento, tanto quanto o ouvinte, e o ouvinte pode refutar o seu falante. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Onde, de certa maneira, também interessante, né, em textos mais recentes, o próprio Brandon começa a flertar com um autor que, de certa maneira, é caro ao PPGD, que é Gadamer. E que a ideia de que talvez os preconceitos, do ponto de vista de uma perspectiva filosófica, são aquilo que a psicologia cognitiva vai lidar com vieses e ruídos. Talvez passe por aí. Danilo? Professor, bom dia, professora Ângela. Eu queria fazer uma viagem aqui, eu não sei se eu vou viajar demais, mas no sábado de manhã, talvez viagens sejam permitidas, né? Primeiro eu queria dizer, sim, professor. Eu só ia brincar, Danilo, que na verdade que se no sábado de manhã elas são permitidas depois do almoço, onde você já tem autorização de abrir a garrafa de vinho, elas são, na verdade, a regra. Pois bem, primeiro eu queria dizer que eu comecei a leitura eu não li todo o material que foi apresentado hoje, não consegui, mas eu comecei a leitura do Kahneman com um pouco de preconceito, porque eu venho da leitura do Rápido e Devagar, famosíssimo, inclusive, mas que eu não concluí feliz, porque é uma leitura que o Kahneman divaga muito. E eu terminei a leitura do Rápido e Devagar com um cansaço daquela divagação dele, que falei, eu não quero lê-lo nunca mais na vida. E aí a gente é presenteado com essa obra, né, nesse semestre. E falei, tá bom, né? Vamos lá. E, de certo modo, nessa obra, ele me surpreende um pouco, que ele foge um pouquinho daquela sistemática que ele tem no Rápido e Devagar. E aí eu queria chamar a atenção, um ponto que me incomodou muito, quando os meninos apresentaram aí muito bem, mas um ponto que me incomodou muito foi quando ele fala lá, por exemplo, considerando, né, que o ruído seria uma variação daquilo que a gente espera no julgamento, pensando essencialmente o direito,
que os ruídos, e aí o professor Pedrão já trouxe, o ruído ele não pode ser considerado necessariamente ruim numa série de decisões recorrentes, não necessariamente ruim. A gente pode ter ali, sei lá, um avanço, uma melhoria no pensamento, né? Para além do princípio da vedação à decisão surpresa, a gente pode estar pensando no ruído em decisões recorrentes como um avanço no pensamento. Mas, essencialmente, o Kahneman traz lá, se não me engano, no capítulo 2, agora não me lembro, uma fala sobre decisões singulares, e que as decisões singulares elas são tão ruidosas quanto as decisões recorrentes. E aí ele pergunta em um certo momento assim, olha, as estratégias para a gente evitar decisões recorrentes não deveriam melhorar a qualidade das decisões singulares, mas não melhoram? Mas não melhoram. A estratégia que a gente tem para a prolatação de decisões recorrentes deveriam fazer surgir uma série de decisões singulares melhores, mas cada vez mais nós temos decisões singulares, e aí, extrapolando aqui o livro, decisões singulares que são extremamente ruidosas. Cada um pegando aquilo que se tem, que se acredita, vamos dizer assim, aquilo que o juiz acredita, e aí pegando a fala do professor Pedrão inicial, se o seu processo vai para vara X, aquele juiz responsável por aquela vara, se apegando naquilo que ele acredita, para além do princípio da vedação às decisões surpresas, e ponto final. Então, ao que me parece, a gente não tem problema somente nos ruídos de decisões recorrentes, mas muito mais em ruídos de decisões singulares. Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer observação. E viajar um pouco mais para voltar lá em 2020, se não me engano, em 2020, quando a gente falou sobre automação, quando a gente falou lá sobre algoritmos, e aí tinha um texto do Havani, que eu até reli essa semana para o TCC, e o Havani vai falar, nesse texto que a gente leu lá em 2020, que talvez uma das estratégias para evitar ruídos, e aí também fazendo um extrapolar das ideias, talvez a tecnologia nos ajudasse a evitar ruídos, porque a gente teria, sei lá, uma série de decisões baseadas em um sistema retroalimentado, pensando lá na tecnologia como colaboradora de decisões. E aí eu fiquei pensando aqui, por isso que eu falei da viagem. Falei, olha, se nós estamos aqui discutindo ruído, se nós estamos aqui discutindo qualidade de decisões, se nós estamos aqui discutindo o surgimento de ruídos, tanto em decisões recorrentes quanto em decisões singulares, e um grupo de pesquisa que fala essencialmente sobre tecnologia, como que a tecnologia poderia contribuir para a redução desses ruídos? Eu fiquei me perguntando. E aí eu me deparei no texto Havani que eu falei, ora, mas parece que não contribui, porque se eu insiro dados ruidosos para que a tecnologia faça uso, eu também terei problemas, eu também terei ruídos nessas decisões prolatadas pela tecnologia e pela inteligência artificial. E aí, na verdade, a minha fala, só para encerrar, foi... A minha pergunta interior aqui foi: como é que a gente pode correlacionar aquela discussão lá da inteligência artificial e dos problemas e da colaboração dela no processo com essas decisões ruidosas que nós estamos discutindo agora nesse semestre? Olha só, Danilo, na verdade, mais à frente, os autores vão concluir que a utilização do algoritmo pode ser uma via de solução, né? Sem chegarmos aos spoilers em si, mas um dos spoilers que a gente já pode ter em mente é que eles apostam, primeiro, na existência da decisão estatística algoritmizada.
Ele entende que essas decisões recorrentes, talvez se passadas por um algoritmo de teste, pode reduzir ruído. Segundo, a produção de decisões individuais exclusivamente aumenta o ruído. Então, a utilização de decisões entre pares ou colegiadas pode também servir de um mecanismo de mitigação de ruído. E aí é estranho quando a gente pensa que todo o sistema recursal brasileiro hoje, 93% das decisões são decisões monocráticas do relator. E todo o sistema alimenta de que isso é melhor porque isso é mais rápido. E que a gente só deve deixar o colegiado decidir em último caso. Bom, terceiro problema. Os autores vão descobrir que quanto mais a gente se apoia numa estrutura metodologicamente rigorosa, menos controle a gente tem. As receitas de bolo não são receitas capazes de solucionar o problema. E que, na verdade, o uso de raciocínios a partir de princípios mais abstratos podem fornecer um norte muito mais seguro para o controle do ruído. Aí, olha que coisa engraçada. Eles recaem em Gadamer. E, de certa maneira, numa nota de rodapé, que eu acho que foi trazida pelo Sunstein, eles voltam no Dworkin. Decidir por princípios pode ser a solução. Né? E aí a gente tem um último problema. O judiciário tem dificuldade de entender o que é uma decisão singular do que é uma decisão colegiada. Pela própria banalização das suas decisões, eles não tendem ou eles não querem visualizar os hard cases como hard cases. Eles querem julgar tudo no mesmo grupo, bater no liquidificador e produzir a mesma decisão massificada. Então, isso também é um problema que a gente vai ter que lidar. Né? Quer dizer, o judiciário tende a achar que as decisões de massa são as decisões mais recorrentes e não querer vislumbrar individualidades em determinados processos. O que também pode servir como mecanismo para chamar a atenção para o ruído e chamar a atenção para o viés. Professor, exatamente por isso a minha fala, e o senhor condensou muito bem, porque a gente inicia uma discussão falando sobre ruídos, e aí, de fato, eu imaginava que talvez o autor iria desaguar numa proposta, por exemplo, de ruído, solução de ruído lá, por exemplo, utilizando a jurimetria, utilizando a tecnologia. Mas nós, aqui do grupo, já viemos escaldados de uma discussão que trata exatamente que tratar decisões num liquidificador é problemática, né? Então, assim, e talvez foi muito bom da nossa parte analisar o problema antes de uma solução para, né? Então, a gente já vem sabendo, a gente inicia a discussão sabendo que a solução para o ruído, enquanto bater tudo no liquidificador sem tratar as especificidades, pensando, por exemplo, a inteligência artificial, ela é inicialmente já problemática. É isso, eu acho que eu já falei demais. É exatamente isso, Danilo. Na verdade, eles vão concluir não numa aposta cega à tecnologia. O Sunstein, principalmente, ele já tem muitos trabalhos identificando o viés dentro dos algoritmos, mas a gente sabe, a gente precisa perceber que, né, a solução que os autores estão nos entregando, uma delas, tem problema. Vai ter problema. A gente tem que ter cuidado ao utilizá-la. Né? O que nos permite exatamente uma leitura crítica do livro e das suas conclusões também. Evelyn? Oi, gente, bom dia. Já que Danilo iniciou a viagem, então eu vou pegar carona aí nessa cauda de cometa e vamos lá. Assim como ele, já sei que eu provavelmente vou ficar mal perante meu orientador, mas
comecei com um certo rancinho com a leitura. Mas, ao longo do passar das páginas, eu fui tomando muito tapa na cara e fui vendo que não era nada do que eu pensava, rancinho ainda da graduação. A professora Ângela começou a falar sobre a gente negar que existe o ruído ou simplesmente aceitar que ele existe e acabou. Uma solução, entre aspas, ou essa problematização já não existe dentro do direito desde a época da graduação mesmo, que a gente já não é ensinado a ver que ele existe, como isso poderia ser melhorado, como a gente pode tratar para que já não fosse direto para a prática tão caótica assim? Eu acho que, na verdade, a gente pode pensar sobre isso, Pedro. A gente vem operando, tá, sob o ponto de vista cognitivo, de processo de tomada de decisão e até de produção de conhecimento no ensino, a gente vem operando a partir desse rigor, né, que o Pedrão disse, o rigor científico, o rigor metodológico, ele vai ocultar os ruídos, né, porque tu coloca ali a partitura no volume máximo, né, a música no volume máximo, e tu não escuta o resto. Né? Aí as duas alternativas, ou a gente nega o ruído, ou a gente sai desenfreadamente a evitar ele. Né? Por exemplo, votos vencidos podem ser uma decisão, um ruído. Né? Ela está nos bastidores também, é um outro som que está ali. Né? Então, por isso que eu coloquei ali o calcanhar de Aquiles, eu acho o ponto que a gente pode perceber ali do texto como um todo, e já adiantando, né? É que, e eles começam, né? A falha do julgamento, é como se uma decisão ruidosa fosse errada. Na verdade, ela é falha, né? Isso que está na entrelinha. Ela é falha porque ela vai de encontro ao que vem sendo determinado pelo paradigma, então, dominante. Né? Então, o ruído, ele está sempre nos bastidores. Tá? Ele tanto pode mudar para um outro paradigma, um outro modelo de pensamento, tá? Como ele pode evitar que um outro modelo de pensamento surja. Tá? Então, eu acho que o papel do direito aqui, diante do ruído da sociedade, dos modelos de pensamento, da tecnologia ou das diversas tecnologias, o papel do direito não está em evitar o ruído, e sim em escutar o ruído. Bom, o que isso está dizendo? O que a sociedade está dizendo com isso? O que as decisões estão dizendo com isso? Porque para que a gente possa agir, né? E escutar novos ruídos a partir dali. Eles sempre vão existir. O erro está em a gente negar. Enquanto a gente estiver negando, a gente vai estar operando na perspectiva racionalista, numa perspectiva dedutiva. Tá? Então, me parece que essa é a grande chave, sabe? Por isso, a salvaguarda lá em Gadamer, em Dworkin, né? Numa perspectiva mais fenomenológica, hermenêutica, né? Compreender que não existem as coisas como elas são, assim como elas como elas nos apresentam, ou como a gente compreende elas neste determinado momento. Talvez a gente esteja na linha ainda do Danilo ali da viagem, mas para mim isso é muito, muito claro, talvez seja ruidoso, né? Então, a gente precisa entender que a gente saiu da era das certezas, do racionalismo, do empirismo, que a razão compreendia tudo, né? Ou que a sensibilidade, a minha experiência era capaz de absorver tudo. E daqui a pouco, bom, a gente vive nessa polifonia, para usar um texto lá, né, da professora Henriette Caram. A gente tem vários sons audíveis que estão operando de forma harmoniosa, e aí as decisões devem ser polifônicas. É complicado uma decisão ruidosa, não porque eu tenho que eliminar o ruído, mas porque eu tenho que entender o que ele significa. Daqui a pouco é uma mudança de tom, é uma mudança de ritmo, é uma nova composição musical, para a gente usar nessa linha da composição. Os livros que eu citei, se vocês quiserem ir, ou se a gente puder, depois no futuro trabalhar. Esse aqui, que é O Fim das Certezas, do Ilya Prigogine,
né? E aí ele tem um que é cheio de outros artigos, desse aqui, A Sociedade em Busca de Valores, entre o ceticismo e o dogmatismo, que é do Prigogine com o Edgar Morin, né? Que vão, claro, eles não vão usar a expressão ruído, né? Que essa é do Kahneman, mas nessa mesma linha, né? Nessa mesma construção, nessa mesma perspectiva. É o paradoxo de Janus, né? Isso não significa que a gente tenha que eliminar o direito, ao contrário, isso reafirma a importância do direito. Eu acho que, parafraseando o título daquele livro, né, ao invés de mais Platão e menos Prozac, é menos Platão e mais Sócrates. Mais ou menos isso. A gente tem que ter essa ideia de que a gente tem que se questionar o tempo inteiro. A gente tem que desconfiar o tempo inteiro. Abraçar a ideia de que nós vamos achar a verdade no mundo extra-urânico, não vai. E aí, novamente, Gadamer, não vai ter método, como achava Descartes, que ia nos conduzir a isso. Não vai. Também não vai. Então, bem-vindos ao mundo, diria Heidegger. É isso aí que a gente tem. A gente está jogado nesse furacão, nesse turbilhão. Eita, 11 da manhã, Pedrão. Exato. E aí, mais alguém para a gente caminhar para o nosso fechamento? Acho que quem já fechou a câmera, Ângela, já está... Já está almoçando. Já está preparando, já saiu para preparar o almoço. Saiu para pegar carne para o churrasco. Eu não ia falar isso não por conta dos veganos no grupo, Ângela. Pode ser batata. Churrasco vegano. Eu ia dizer que já estava preparando para separar o carvão para acender a churrasqueira. Mas tudo bem. Mas dá para fazer churrasco de melancia. Embora eu tenha a tese de que a Bela Gil matou o Miele com aquele churrasco de melancia, enfim, né, aquilo pode existir. Tem berinjela também, que fica ótimo na churrasqueira, batata, cenoura. Então, é uma boa combinação. Não, eu acho que sim, eu concordo. Madalena? Sim, professor, complementando a fala do furacão, além dessas estratégias, né, porque eu também faço parte do ciclo do judiciário, a gente agora está englobando com novas características que, além deles substituírem as máquinas, assim, as decisões pelas máquinas, né, que na linguagem deles são mais rápidas, não só as máquinas, mas também agora vem a linguagem da substituição dos concursos por cargos comissionados. Então a gente parece que está levando um tapa assim na cara diretamente em confronto com a Constituição Federal. Não sei mais o que pensar desse sistema, particularmente. Viu? É o desafio da gente aceitar que o solo firme não existe. Mas é bem complexo, né? Não, e como a gente discutiu em edições anteriores também do Caju, Madalena, a gente tem que pensar que há aqui interesses e interesses por detrás de cada afirmação. Então, até que ponto as coisas se movem por uma suposta mão invisível ou por um espírito para nos tornar mais livres? Isso a gente tem que pensar. Eu vejo assim que a nossa realidade caminha para consequências drásticas. Assim, uma consequência que eu vejo assim que o sistema ainda não está preparado totalmente para dar esse respaldo, pelo menos é um ponto de vista que eu acho, assim, não tem uma estrutura. Mas será que o sistema vai estar? Será que é para o sistema estar? Não, assim, na atualidade eles têm esse pensamento que o sistema está preparado, então eu estou falando de acordo com o que a gente está vivenciando hoje, né?
Então, assim, futuramente a gente trabalha com possibilidades. Eu estou trabalhando com o que a gente vive hoje. Hoje eu vejo que o sistema não está preparado para isso e eles estão caminhando no sentido que realmente o sistema está preparado para enfrentar. Então, assim, eu vejo que a sociedade ela está passando por situações que, tipo assim, são jogadas e que a gente tem que engolir isso diretamente. Assim, é o que eu vejo, né? Tratamento é sempre saber perguntar qual é o problema, né? Porque toda vez, ultimamente, para enfrentar alguma questão, eles colocam valores outros que não são a raiz do problema, né? Às vezes. Então, o que a gente tem que enfrentar no judiciário agora? É uma crise de luz, verdadeiramente? Ou é de fundamento? É de respeito aos ruídos, os vieses? Bárbara, eu acho que eu perdi um pouquinho, o seu áudio cortou para mim. Para mim também. Eu acabei não conseguindo entender, na verdade, o seu argumento. Desculpa. Em sede do judiciário. E eu... Cortou de às novo. vezes, a gente não consegue entender o que de fato... eu vou tirar o... Tira a câmera, às vezes melhora sem a câmera, só o áudio. Vocês me ouvem agora? Sim, sim. Sim. Sim, ficou bom agora. Sim. Falei assim que a Madalena, ela estava falando da questão do enfrentamento no judiciário, se eu entendi bem também. E que eu vejo um problema ainda que é sobre toda vez que o judiciário pensa estar enfrentando uma questão ou sabendo lidar com a questão, a pergunta certa não é feita. Então, às vezes, o judiciário ele se movimenta para enfrentar problemas que, na verdade, não chegam à raiz, de fato, do problema. A gente, por exemplo, enfrenta o judiciário em números, a gente precisa trabalhar, ter mais produtividade, mais eficiência, mas a gente não busca a raiz desse problema. Então, eu não sei até que ponto estamos ou estaremos enfrentando algo sem chegar na base mesmo do que seria enfrentar algo no judiciário. Com certeza. E aí? Fazemos nosso encerramento. Bom, então é isso, pessoal. Ficamos aqui para o nosso próximo encontro, né? Nossa próxima edição do Café com Caju. Oi, Patrick. Era só uma questão mesmo, professor, sobre os próximos encontros, que tinha sinalizado sobre a questão de ser próximo de São João e tal. Vai permanecer aquelas datas mesmo ou pode ter outra alteração? Vai ser debatido ainda, não foi analisado isso? É que tem uma data de 23 de junho, Pedro. E que isso coincide com São João, né? Aqui na Bahia é bem... Tá, mas vocês vão fazer... Vocês vão pular a fogueira 9 horas da manhã? Assim, eu entro de férias praticamente dia 22, professor. Dia 22, eu acho que dia 23 provavelmente eu devo estar lá já em Águas, falar assim. Não dá para a gente escutar todos os ruídos, né? E agora? Sim. O mais seguro mesmo foi, logo na época, quando a gente discutiu isso aí na Semana Santa, seria fazer uma semana depois. Porque, realmente, na Semana do São João, o índice de gente que vai ter aqui no grupo vai ser praticamente zero.
Eu ia sugerir, por exemplo, a gente vai ter mais um sábado com caju, né? Nesse próximo sábado com caju, se eu entendi bem, a gente tem mais um. Ou poderíamos acrescentar. Se tiver mais um, começar mais cedo e colocar 2 grupos, né? Eu venho triste com os meus mesmos 2 neurônios que eu comecei hoje, o de acordar e o de clicar na tela, mas eu acho que é viável, porque dia 22, 23, 24 não vai vir baiano nenhum pra aula. O próximo é dia 21 de maio. Tem problema com esse? Oi, quem são os próximos grupos aí, Patrick? Você que tá com o negócio na mão aí, bolsista. Bárbara, Júlio, Fernando, Pedro, Bruno e Esther. Isso. Você tá vendo O problema que no próximo. É 23 de junho, Já é é isso, né? Então pronto, coloca os 2 Isso, no professora. sábado. Dia 23 Pode de ser. junho. Pode ser todo mundo sábado? Nesse dia de maio aí? Vai ser um sábado, professora? Porque, na verdade, a gente já está fazendo ele duplo, né? O nosso encontro é das 9 às 10, a gente já está fazendo das 9 às 11. Né? Daqui a pouco dá para ser das 9 às 11h30 e a gente apresenta 2 grupos. Sim. Entrar mais cedo, às 8, 8h30. Pode, 8h30, de 8h30 às 11h30. Eu prefiro 8h30. Bom. Então, a gente fechar a semana pela maioria de votos aí, quem votou, votou, vai ser um encontro duplo, então melhorou, né, gente? Então, dia 21 junho de não maio, a gente vai de 8h30 a 11h30. Isso? Beleza. Então, ok, fechou. Os grupos concordam, né? Que é o grupo de Bárbara, que já vai apresentar, e no caso seria o outro grupo de Maria Joaquina, Madalena, Jamila e Bruna. Certinho, Isso. então? Aí, em vez de ser café com caju, é brunch com caju. Exatamente. Pronto. Aí se é brunch, dá para ter espumante, para ter café. Os veganos que me desculpem, mas eu vou levar o notebook lá para perto da churrasqueira. É duro, eu vou tomar uma branquinha antes para abrir o apetite do almoço. Eu vou substituir o café pela espumante. É brunch. Feito? Então, beleza. Então, Patrick, repassa aí as datas no grupo para todo mundo lembrar. Beleza? Fechou, então, pessoal. Muitíssimo obrigado. Ficamos aí até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, obrigada.